Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um parceiro do grupo DDD 53 e a gente sempre começa agradecendo aos nossos apoiadores, que é Zó Cervejas e Cervejarias, que estão com rótulos novos e cervejas novas, então provem as suas cervejas também aqui. A gente tem um freezer exclusivo que o DDD 53 não tem. E também a Lacute Pizzas, que é a nossa parceira desde os primeiros programas. A gente já passou dos 10 episódios a gente já tem um marco aqui no TinoCast. Se você tá vendo esse vídeo, se tu tá gostando do TinoCast, tá vendo no YouTube, no Instagram, nos segue. Se tá aqui no YouTube, segue o nosso canal, dá um like nesse vídeo que vai aumentar as pessoas que vão conhecer o nosso programa. Então é muito importante para você que tá aqui curtir o nosso programa, curtir a nossa página e dar um like nesse vídeo e compartilhar com todas as pessoas, todas. Aqui na sua tela está aparecendo o QR Code que vai levar você pro nosso Instagram e lá tem bastante recorte, bastante conteúdo que a gente está fazendo de todas as entrevistas que a gente teve aqui relacionadas à economia criativa. Principalmente a gente fala do sul do Brasil, mas reflete a todo o Brasil, né? Porque as dores são as mesmas, basicamente, assim. Hoje o nosso assunto é Restauro, Patrimônio e Democracia. Olha que a gente tem dois convidados esplendorosos, se eu posso dizer assim. Primeira convidada, Andrea Bacchettini. Ela é especialista em conservação e restauração com mais de 20 anos de experiência e doutora em Memória Social e Patrimônio Cultural. Atualmente é professora na Universidade Federal de Pelotas e coordenadora de projetos de restauração em parceria com o IFAM, incluindo o restauro de obras de arte dos palácios presidenciais danificados em janeiro de 2023. André é referência em restauração de pinturas murais, esculturas e outras obras artísticas. Seja bem-vinda, Andréia. Prazer estar com vocês. E a minha frase de efeito é: a arte cura. E o teu arroba? É Andrea Bacchettini. Arroba Andrea Bacchettini. Pô, que sonho ter um arroba assim, né? Cuca. Conciso. O nosso segundo convidado, e também ilustre, é Michael Kerr, graduado em Publicidade e Propaganda com mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação, na linha de Mídias e Processos Audiovisuais. Atualmente é professor dos cursos de Cinema da UFPEL e coordenador de Comunicação Social na mesma instituição. Foi sócio da agência A Mais Propaganda por 25 anos. Atualmente está à frente da direção de um documentário que registra a restauração das obras de arte vandalizadas no Palácio do Planalto, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Então, seja bem-vindo. Obrigado, Alan. Obrigado, Cuca, pelo convite. Esperamos que a gente tenha aqui algo de interessante para passar para todo mundo, né? Um pouco diferente do que normalmente, provavelmente, as pessoas conversem aqui. E tem uma frase de efeito, né, que a gente tem que falar aqui, nesse início. Antes de falar essa frase, eu quero relacionar ela ao tema que a gente trabalha, né? Eu, com a Andréia, com todas as pessoas que fazem parte do projeto, né? Que tem uma relação com uma questão de cultura e com a ideia da gente pensar numa palavra que é importante, que é barbárie, eu acho, sabe? E aí eu trago o Walter Benjamin, né? Um filósofo lá da primeira metade do século passado, né? E ele vai nos dizer uma coisa que é bem interessante, que ele dizia assim, que não há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie. Seria isso. Eu tenho a impressão que essa frase estará no documentário. Dentro de um contexto, né? E meu arroba, né? Isso. Eu descobri agora aqui, eu olhei. Michael.a.Kerr. Michael escreve, então, Michael, né? Michael. Michael.a.Kerr. Kerr é K-E-R-R. Bacchettini também não é muito fácil escrever, né? Com dois T's, é isso né? aí. Dois T's. Mas a gente vai deixar na descrição. A gente vai deixar na descrição do nosso. Vamos deixar. Hoje estou com o nosso co-host aqui, Daniel Cuca. Um vaso restaurado se torna um vaso ou um mosaico? @Cuca em comum.
Bem, restauramos um vaso, Cuca. Sim. Vamos saber, parecido vamos quero com isso, saber né? então. É parecido Quero com saber. isso. Foi uma provocação. E eu preciso restaurar minha memória. @Alan Miguel Gonçalves. Gente, olha só, a gente vai falar hoje sobre esse assunto que é o projeto de vocês, tá? Mas aí também a gente vai falar um pouco sobre o nosso mercado local, por que a gente tá acontecendo isso, né? De Pelotas estar indo até Brasília, né? O que motivou, de onde veio essa demanda do documentário, história e arte, todas essas relações e com base no projeto. Eu queria que vocês começassem falando sobre o projeto que vocês estão participando. Explica um pouquinho pra gente. Bem, esse projeto ele começou a ser pensado no próprio dia 8 de janeiro de 2023. Porque naquela tarde de domingo, quando eu e os meus colegas do curso de Conservação e Restauração da UFPEL vimos aquelas cenas pela internet, pelas redes de televisão, a gente disse, a gente tem que fazer alguma coisa. E naquele momento, a gente, pelo grupo do WhatsApp, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com os alunos, no grupo dos alunos? Vamos escrever um manifesto e encaminhar para a nossa reitora. A nossa reitora é a Isabela Andrade, que é super parceira nossa. Na mesma hora, mandei um WhatsApp, Isabela, a gente vai te encaminhar um documento e tu encaminha esse documento para todas as instituições, dizendo que o curso de Conservação e Restauração quer ser parceiro, quer ir lá catar os caquinhos do que está acontecendo em Brasília. Naquele momento, na terça-feira, ela disparou esses memorandos via SEI, que é o Sistema de Informação do Governo, né, para todas as instituições, e quem respondeu foi o IFAM, dizendo que agradecia muito, mas naquele momento ainda eles já estavam com uma equipe trabalhando no local, mas a gente queria ir lá naquela hora juntar aquilo tudo. Claro, verbas não tinha como. E aí, um tempo depois, agosto de 2023, o IFAM entra em contato. A gente tem um pelotense lá em Brasília também, o André Chilé, né, que é pelotense. Me telefona, eu estaciono o carro, disse, eu preciso falar contigo. Aí ele diz assim, Andréia, tu assume isso, que era ir para Brasília restaurar as obras danificadas do Palácio Planalto. Eu respondi, quero muito, mas eu sozinha não consigo. Eu tenho que falar com os meus colegas e marcamos uma reunião, que eu tinha uma reunião no outro dia de departamento, e aí o André e a reitora, junto com a nossa vice-reitora, entrou nessa reunião e ali já saiu um esboço do que seria mais ou menos... Que interessante isso, porque dentro da indústria criativa e dentro de qualquer indústria, né? Foi muito importante o protagonismo de vocês para vocês estarem lá. Se não tivesse te manifestado, vocês, né, como equipe lá, se não tivessem se manifestado e mostrado a sua preocupação, não estariam lá, né? Provavelmente. E já tinham universidades atuando. Uma coisa que é importante dizer é que o curso de Conservação e Restauro aqui no sul do país, ele é o único, né? Nós somos 4 cursos em universidades federais no Brasil todo, o FEPEL na região sul, o FRJ no Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, onde eu fiz a minha formação, que é o grande centro do país onde acontece, né? Já existe um mercado estruturado na área da conservação e restauração, e recentemente, em 2018, abriu na Universidade do Pará também. E aí tem cursos técnicos, né? Já em Ouro Preto, tem um curso também tecnólogo no IFSU de Minas Gerais, né? Então, são pouquíssimos cursos que existem no país, e a gente ficou muito feliz do IFAM ter nos lembrado, né? Um curso que está no extremo sul do país, quando tem vários cursos no centro do país, né? Sim. E foi uma proposta muito legal do IFAM de nos levar para Brasília para fazer isso, já pelo trabalho que a gente vinha desenvolvendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Que a gente já era muito demandado com a nossa região, né? Prestando serviço aos museus, ao governo do estado, através da Secretaria da Cultura. Então, a gente já tinha uma expertise do laboratório aberto, que a gente chama, para levar isso para Brasília, né?
Mas a gente pode falar mais coisas. Vamos. E me conta, quando veio a ideia de vamos registrar? Foi junto? Foi depois? Vai, André, primeiro. Acontece assim, a gente tinha 2 propostas para o IFAM. A gente foi, nos chamaram assim, o telefonema aconteceu no final de agosto, aí a gente tinha que ir a Brasília ver as obras, né? Quando a gente chegou em Brasília, lá pelo dia 19 de setembro de 2023, a gente já chegou com o projeto pronto. E isso eles não esperavam, porque a gente teve 25 dias para levar um projeto pronto com 3 orçamentos. A gente já levou tudo pronto. E aí eles se surpreenderam com a nossa eficiência. E a gente foi muito eficiente mesmo. A gente virou as noites dentro da universidade trabalhando. O porteiro ia lá dizer, vocês não podem ficar. Não, a gente pode, a gente tem autorização para trabalhar. Porque a gente queria muito pegar esse projeto. E era uma necessidade nossa de atuar nisso. Então, e a gente queria fazer uma coisa completa. Então, a gente tinha o projeto para restaurar as 20 obras e a gente tinha um projeto maior, que era fazer a educação patrimonial, fazer o documentário, fazer o livro. E tudo isso, se o IFAM dissesse, não, vai sair muito caro, não vai dar, a gente ia cortar e ia fazer só a restauração, né? Então, mas aí eles aceitaram o projeto inteiro, porque eles viram a qualidade que a gente tinha né? Não, e já chegar com um orçamento também do que vai ser, como vai ser, custo. Então aprovaram o orçamento. E aí, do livro e do documentário, né? Também. E a gente também tem um manual de conservação preventiva, que é como essas obras podem ser cuidadas depois da restauração. Nossa, isso é sensacional. Então, agora em dezembro, a gente entrega as outras etapas. Na sexta-feira passada, dia 25, a gente entregou as obras restauradas, né? Para a gente poder vir para Pelotas também, né? A gente acabou montando um apartamento, teve toda essa logística, monta apartamento, monta equipe, 3 pessoas ficaram permanentemente em Brasília. Isso tudo, o FIPEL nunca tinha feito uma coisa dessa grandiosidade, assim. A gente vai em missões de trabalho, mas não por um ano de trabalho, né? O FIPEL nunca tinha alugado um apartamento fora, né? Então, o projeto tudo foi tendo que ser ajustado, né? Que legal que em Pelotas, né? Aconteceu de Pelotas ir para Brasília para fazer isso, porque... né? Tem a Universidade de Minas Gerais, mas essa proatividade que até o Cuca falou que como a gente trabalha na economia criativa, tem que ter esse tino, tem que ter essa sacada, tipo, não, eu posso ajudar, eu quero ajudar e eu vou me manifestar em relação a isso. Não, e um desejo autêntico de contribuir, né? De salvar a história de um país. Foi muito impactante, assim, para nós vermos a nossa democracia sendo atacada daquela forma, sabe? E a gente queria mesmo contribuir. E eu me sinto, assim, muito feliz de ter conseguido. Eu fico emocionada. Até hoje eu me arrepio, porque quando a gente recebeu um dossiê muito contundente do IFAM para a gente poder fazer esse orçamento também. Sim. Mas quando eu cheguei em Brasília para ver as obras e eu vi aquela tela de Cavalcante com aquelas apunhaladas, foi muito forte, gente. Vocês não têm noção. Foi de uma brutalidade tudo. Uma barbárie. Que eu fico arrepiada até agora. Foi uma barbárie, tá? E não tinha como não se emocionar com aquilo. E a Vênus Apocalíptica da Marta Minuchin, que é uma artista argentina, ela foi lançada. O Michael mostra ela sendo carregada numa parte do documentário, lançada do 3º andar. Uma bomba, uma escultura em bronze, gente, desse tamanho, e ela foi lançada como um objeto, uma bola de canhão. É muito simbólico, né? Se fosse pensado para ser uma obra de arte, digamos assim, vou fazer um filme sobre o massacre da democracia de um país. Nunca ninguém ia pensar em fazer um troço assim, né? Michael, como é que tu entrou? Isso é inacreditável, tudo que a gente está falando aqui, que a André está relatando, né? Como é que a gente entrou, então, nesse projeto, né? A André coordena todo o projeto com tudo isso que ela falou aqui, é um projeto gigante,
né? Como ela mesma falou, a universidade nunca fez um projeto assim. Por um lado, é uma coisa meio louca assim, a gente pensar, né? Aqueles atos, vamos colocar assim, até como várias pessoas falam no documentário, aqueles atos golpistas que aconteceram, né? Era isso que estava acontecendo naquele momento. Se a gente pensar assim, quando o André veio falar comigo, deve ter sido novembro, por aí, mais ou menos, 2023, né, André? Uns 2 meses depois que vocês tiveram essa reunião, talvez lá em Brasília. A André veio falar comigo e disse assim, me explicou todo o projeto, e ela disse assim, e uma parte do projeto tem uma parte que é audiovisual, que é documentário. Fora do documentário tem outros vídeos menores também, que a gente já fez, né? Que foram vídeos ao longo do ano, assim, para algumas coisas, mas o projeto maior é o documentário. Vamos documentar esse processo. Quando ela falou sobre isso, é aquela coisa que a gente fica pensando assim, né? Porque tudo, quando tu volta a tua memória lá para o 8 de janeiro de 2023, tu lembra de tudo aquilo, quando tu lembra, diz assim, parecia algo de ficção, não parecia que aquilo era verdade. Como é que tu estava vendo aquilo acontecer, né? Todo mundo pensa isso, né? É algo inacreditável. Uma cobertura ao vivo, com tudo acontecendo. É isso, né? E aí a gente vai e diz assim, o convite dela para mim foi um convite que eu fiquei extremamente feliz pelo convite, que foi uma grande oportunidade para nós, como curso, com alunos, e ao mesmo tempo é algo que é de quase chorar quando a gente vê aquilo, né? Como a André falou, que quando cheguei em janeiro desse ano, de 2024, lá pela primeira vez, 8 de janeiro de 2024, né? A gente estava lá um ano depois. E ao ver essas obras, como a André relatou aqui, é de arrepiar, te dá uma dor que a gente não consegue dizer como é. É só tu estando ali para perceber. Eu digo, e a gente que trabalha muito nessas áreas, todo mundo que trabalha aqui com áreas que são sensíveis, né? Que eu digo que trabalha com sensibilidade, né? Quer imagem, quer o texto, quer a imagem, o que quer que seja que a gente trabalha, tu vê aquilo e tu sente algo que é inexplicável. Aquela coisa que eu digo assim, tu sente aqui sem conseguir explicar o que é. Que para mim tem muito a ver com audiovisual, isso um pouco, assim. Né? Quando a gente faz as coisas, é muito sentir. Eu falo pro pessoal em aula isso lá. Né? E aquele momento foi um momento, a André veio e falou assim, ela me falou assim, temos uma parte que é o audiovisual, que é um documentário, tu acha, eu me lembro direitinho, a André me perguntou assim, tu acha que é possível fazer? Né? Tu acha que é possível fazer? Tu acha que a gente consegue pegar a universidade e fazer isso? Na hora eu esperei ela. Primeira coisa que eu perguntei, esse nosso trabalho pode envolver alunos? Eu te perguntei isso naquele primeiro momento, porque nós, como professores que somos, nós temos que pensar naquilo que a gente está produzindo, né, de conhecimento junto com os alunos, que daí isso vai para frente, que é o nosso interesse maior, né, dentro da universidade. E ela disse, pode. Então eu disse assim, então pode deixar com a gente que a gente vai fazer. Tá? É certo que nós vamos fazer. Com certeza nós vamos fazer, porque é um projeto que é um projeto maior do que muitas coisas que a gente fez. Tá? É um projeto que traz um significado absurdo para tudo. E aí, naquele momento que ela me falou, eu digo assim, vamos fazer. E a partir daí eu comecei a pensar como nós vamos fazer, né? E aí também tínhamos que fazer o projeto, fazer orçamento para tudo isso, é claro, né? E pensar qual vai ser a estrutura que nós vamos ter, quantas pessoas nós vamos utilizar. Aí é uma questão mesmo de produção aí, né? Que é uma coisa que, como vocês falam aqui em indústria criativa, né? A gente está acostumado já de algum tempo isso, então a gente começa a pensar como nós vamos fazer. E aí, por aí começamos. E digo, um orgulho fazer parte desse projeto. Para mim é um baita de um orgulho. Por um lado, a gente olha uma tristeza, ver o que aconteceu, mas olhar hoje, como o André falou, na semana passada, essas obras foram entregues, é um orgulho absurdo. Eu estive lá há pouco tempo, mês passado eu estava lá, quando eu cheguei lá no mês passado, olhar aquilo tudo já restaurado, tu olha assim, não acredito. Trabalhar para a cura do negócio. É algo, ressignificar as coisas agora. Tá, Michael, e assim, tem uma curiosidade, a gente tá falando para a indústria criativa, a gente tá falando para produtoras de vídeo, a gente tá falando para pessoas que criam roteiros e esse é um assunto para a comunidade em geral, né? Sim, mas tu falou que teve que primeiro planejar, para orçar e tal. Sim. Vocês tiveram, eu sei que documentário é uma descoberta, né? Mas eu imagino que para orçar, para não sei o quê, tu tem que
traçar um esboço, Claro. tu tem que decupar algumas coisas, tu tem que ter uma ideia Sim. prévia, mesmo que depois Sim. ela mude. Sim. Como é que foi essa ideia prévia? Essa E como que ela se transformou? Como ela se transforma, é bem isso, né? A gente fala muito isso, aí eu vou partir um pouco para o lado, já que a gente está falando em indústria criativa e pensando também nas universidades que estamos aqui, que muitos daqueles que provavelmente nos assistam também são estudantes aí, ou estão no mercado, né? A gente tem muito isso assim, né? Eu vou pensar pelo lado meu lado aqui, que eu dou aula no curso de cinema e audiovisual, e o curso de cinema de animação. São 2 cursos da Universidade Federal. E atualmente também dou aula no curso de design de jogos, né, que foi um curso que a gente criou, está na 2ª turma. Depois a gente pode falar se quiser sobre isso. Mas A gente quer tudo. naquele momento, nós sabíamos o que a gente tinha. Nós temos o seguinte: vai acontecer um restauro das obras em Brasília, ok? Durante tantos meses, 10 meses, por exemplo, 10, 11 meses. E nós vamos ter que, de alguma forma, captar o avanço desse trabalho. Tá? Isso é uma coisa. A outra coisa é o quê? Não é só o avanço do trabalho, né? Eu acho que a gente faz, e aí... Porque o que a gente está fazendo? A gente está documentando alguma coisa. Né? Documentar, eu sempre falo muito isso, documentar não é uma verdade absoluta, né? Fazer um documentário é a visão de alguém sobre determinado assunto. Sim. Não tem como a gente ficar isento, é impossível essa isenção. É impossível. Então, no momento que a Andréia fala para mim, vamos fazer, eu já tenho várias coisas que vêm comigo na minha vida que vão me fazer, de alguma forma, criar o meu caminho, né? Por onde eu vou. Até porque não poderia ser de outra forma. É impossível. Quem é que não vai colocar a sua experiência no trabalho que tá sua fazendo? experiência, suas referências, né? E por aí vai, né? Aquela ideia de que nós somos múltiplos, né? Nós somos várias coisas ao mesmo tempo, né? E uma outra coisa que é legal, eu tenho um problema, tá? Eu começo a falar de uma coisa e mudo para outra. Daqui a pouco eu volto. Não, tua. daqui a pouco eu As nossas reuniões nunca acabavam. Eu vou para outra coisa, daqui a pouco tu me A lembra gente que eu te tô pega falando. de volta, vai lá. Eu tenho uma coisa que é muito legal, e isso vem muito eu gosto muito de algumas coisas de filosofia, e tem um filósofo que eu uso muito para dar aula, e dou aula lá de montagem, lá no curso, que é o Bergson, que é um filósofo do final do século XIX, início do século XX, que ele vai falar uma coisa chamada duração, que é uma coisa muito interessante. Que duração não é tempo, é muito mais do que isso. São várias outras coisas além do tempo, né? Cada pessoa tem uma duração, cada coisa tem uma duração, as imagens têm sua duração. E quando eu estou falando dessa ideia de processo, aí talvez vá para um pouco de processo criativo, estou tentando falar isso para chegar naquela pergunta que é uma pergunta fácil de responder, né? Porque ela não tem uma resposta única. Tá? Para a gente chegar lá, esse cara nos diz alguma coisa que é o seguinte, né? Ele fala em vários paradoxos do tempo que são sensacionais, que a gente pode falar mais para frente. Mas uma das coisas que ele fala que o nosso próprio estado é mudança. Nós somos seres que mudamos o tempo todo sem cessar, não é? A gente está sempre mudando. E aí tem um pouco a ver com o que a gente estava falando agora, Cuca, que é o seguinte, né? Essa conversa que a gente está tendo aqui vai me mudar de alguma forma ali na frente. A minha ida a Brasília, pela primeira vez, mudou o que eu estava pensando antes de ir a Brasília, quando eu estava pensando no projeto. Eu estou tentando responder isso chegando aí, não é? Sim. Que quem trabalha com... A gente que trabalha pensando em criatividade, em juntar várias coisas... É a partir dos nossos movimentos que as coisas acontecem. E aí eu vou tentar responder que essa questão de... A gente trabalhar, por exemplo, com um roteiro de filme de ficção... O que é? Tá ali, né? É estanque. É estanque. Eu dou aula de montagem. Já dei aula para as gurias aqui lá de montagem. O Michael aponta aqui muito, porque as Fala meninas... aqui das gurias a aqui, Alice e a A Mari gente tá estão com o pessoal do cinema aqui. Do cinema aqui. Que estão aqui na produção, né? A Mari e a Alice, né? Eu sempre faço isso muito, eu digo assim, lá dando aula, eu digo assim, montar, por exemplo, um filme de ficção, tem criatividade na montagem? Tem, sempre tem. Né? A gente vai montar com criatividade até mesmo na ficção, mas a ficção nos limita um pouco, porque a gente tem um roteiro que predetermina o que nós temos que, como nós temos que agir, ok? Então tu vai ser mais criativo no documentário do que na ficção. Mas, cara, esse é o grande problema. Interessante. É uma coisa...
Veja, aquela velha coisa, né, André? Sempre tem o ônus e o bônus, né, pra tudo, né? Sempre tem um lado bom e outro que... É maravilhoso a gente montar documentário, mas o trabalho é muito grande, né? Porque à medida que a gente vai evoluindo, lá no início eu pensei, tá, como vamos fazer o documentário? Temos que contar isso aqui. Como nós vamos contar? Vamos captar imagens, por exemplo, estou pensando aqui com vocês, vamos captar imagens de um processo. Em alguns momentos, a gente não estava o tempo todo em Brasília. Nós tínhamos essa limitação, e de vez em quando é Brasília. Mas tu não previu um arco? Sim. Sim. Previu o arco? Previ. Tá. E esse arco se alterou? Um pouco. Por que se alterou um pouco? Pelas falas das pessoas. Sim. Porque tem que costurar isso depois. Vai isso aí. costurar com o cara Essa é a dizendo uma grande coisa coisa. e não O dá cara na te diz cabeça. um troço. Não, mas ele te diz um troço que te abre o olho por uma coisa que tu não tinha pensado. É isso que eu digo. Essa questão da gente mudar o tempo todo, ela tá no nosso dia a dia. Ela tá na nossa rotina, né? Nas coisas que a gente faz. Cotidianas já tá aí. E trabalhar na produção de um material que é documental, acontece muito isso. A outra coisa que eu sabia desde o início era o quê? Eu vou pegar depoimentos de muitas pessoas. Esses depoimentos são de várias pessoas. Desde a Andréia, que é a coordenadora do projeto, ao Rogério, que é o curador dos palácios presidenciais, ao presidente do IFAM, a moça que trabalha na limpeza do Palácio do Planalto, que estava lá no dia anterior e posterior a 8 de janeiro. Cada pessoa que varreu uns cacos que não devia. Isso, talvez. claro. É isso aí. Aquele ponteiro do relógio que me falaram num depoimento, aí foram outras pessoas. Eu achei que era um brinco. Que trabalhavam, Né? pessoas que trabalhavam junto com a curadoria dos palácios, eram da área de conservação. Elas no outro dia estavam lá agachadas no chão, recolhendo os pedaços da hídria, né? Que é essa que a gente falava como um vaso antes aqui, né? É hídria, né, André? Tá certo o nome? Tá certo. Houve uma orientação para essas equipes de limpeza? Houve. Mas igual a ideia era que Tudo o palácio estivessem limpos já para mostrar que o governo estava fazendo alguma coisa. Então, Sim. nessa ânsia de colocar tudo em ordem, muita coisa pode ter ido também fora, né? Mas as equipes foram muito detalhistas e para vocês terem uma ideia, Legal. o vaso quebrado, que é o que a gente descobriu no final a autoria do vaso, a procedência, não a autoria, a procedência, né? O Roberto fez uma baita numa pesquisa, né? O Roberto Hayden, que é o nosso professor da área da História da Arte, fez uma pesquisa incrível, assim, a gente descobriu várias autorias de obras que estavam como autor desconhecido, não tinha o título da obra, então a gente tinha cadastrado como uma ânfora portuguesa e, na verdade, ela é uma hídria de majólica italiana, que na pesquisa histórica. A gente catalogou 148 fragmentos desse vaso. Porque é um trabalho de arqueologia também, né? Porque tem que mapear cada pedacinho dessa cerâmica que foi detonada. E a pessoa que... depois a gente ficou sabendo, né? Que a pessoa que furou o de Cavalcante, ela vai numa série. Ela fura ela derruba o vaso e ela arranca o flautista no chão. Ela joga o flautista no chão, que é uma estátua, né? Uma escultura em metal, em bronze também, uma estrutura de ferro maciça por dentro e em 4 fragmentos. Sabe o que é quebrar uma barra de ferro em 4 fragmentos? Então, assim, a destruição foi muito grande. E a equipe conseguiu juntar tudo isso, porque a gente tinha todos os fragmentos do flautista, tinha todos os fragmentos do Kreuzberg, que é um outro escultor ambientalista importante da história da arte brasileira, que é em madeira, ele trabalha com galhos da floresta, né? E que a madeira estava macerada, era quase pó, ferragem, né? 1 ano e meio de processo, de 1 ano e meio de projeto, não, 1 ano e meio do 8 de janeiro, né? 1 ano e meio, um pouco mais. De projeto de vocês, 1 ano, né? Começou em setembro. De restauração, 10 meses. 10 meses, 10 tá. meses. Hoje a gente tem aqui, ó, um
um catálogo da exposição. É o Nauro que tá fazendo as fotos, né? O Nauro, eu encontrei ele indo pra um voo, a gente tava indo junto e ele, tô indo pra Brasília, tô fotografando lá. Eu, que tá fotografando? Alguma pauta? Não, tô fotografando. E aí tudo conectou. O Nauro, incrível, o Nauro, um abraço. Mas esse catálogo da exposição, tá? Quando que já rolou a exposição? Tá rolando? E aí, antes de falar da exposição, eu quero saber de vocês. Titico, vamos começar com a Andréia. Quais foram os maiores desafios nesses 10 meses? Porque, muito bom que a gente encontrou todas as peças para restaurar. Agora, ao longo desse processo, desses 10 meses, quais foram os maiores desafios que você encontrou? Olha, foram muitos desafios. Eu vou dizer que teve mais desafios. Quero saber todos. E a gente não consegue, a gente fica... tantos problemas que surgem que a gente não consegue visualizar as coisas boas. A gente ainda não tem esse distanciamento, porque é muito trabalho. É muito não, tá? É difícil. E conta pra gente, que nós somos leigos na área, desses processos também, porque pra gente é importante... Pra te falar um pouco da exposição. A exposição não estava prevista no projeto. A exposição é uma coisa à parte. Por quê? A ideia era um laboratório aberto de conservação e restauração. Só que ele não foi aberto, porque o laboratório foi pensado pelo IFAM e pela diretoria dos palácios, diretoria curatorial dos palácios presidenciais, de ser dentro do Palácio do Alvorada, que é a casa do presidente da República. E isso foi um problema para nós, estarmos dentro da casa do presidente. Uma segurança imensa, o acesso complicadíssimo. Como é que a gente ia receber escolas no momento que teve uma destruição dos palácios presidenciais? A segurança estava muito redobrada. E quando a gente chegou em Brasília no dia 2 de janeiro de 24, tinha uma tensão, a cidade tinha uma tensão. Ia fazer um ano do acontecido. E foi difícil, né, Michael? O Michael estava lá e tinha uma tensão no ar, assim. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui, né? Até ter uma confiança na gente demorou, não foi fácil, não foi fácil. E foi no Palácio do Alvorada? Foi, o laboratório funcionou dentro do Palácio do Alvorada. No porão? Não no porão, no subsolo da capela. O palácio tem 2 alas, assim, ele é muito lindo, né, Michael? A gente ficou no início, nos primeiros dias, a gente ficou na capela, no subsolo da capela, que é linda a capela. É outro momento à parte, porque Niemeyer se dizia ateu, mas ele fez uma capela que representa um barroco modernista. Ela é simplesmente uma joia do modernismo. Ela é um barroco modernista. Ela é toda dourada, com as formas retas, com uma pintura muito emblemática do Atos Vulcão, um azul cobalto, um sol dourado e um peixe branco, que assim, daquelas coisas maravilhosas, assim, e é um privilégio a gente poder estar presenciando tudo isso, né? Tem coisas muito boas, mas essa questão da segurança, ela foi muito presente na nossa... A gente entrava, raio-x, a gente não está acostumado com isso. A gente vai para o aeroporto, nossas malas passam raio-x, mas a gente tinha que passar todo dia no raio-x, abrir a mala, abrir o porta-mala. Era uma situação que a gente não estava acostumado, né? Mas que a gente teve que se habituar e aí a própria administração do palácio, não, a gente quer que vocês fiquem, a gente quer, porque eu queria no início assim, vamos trabalhar em qualquer outro lugar pra gente ter paz, sabe? Pra não ficar essa tensão. Aí foi ótimo, a gente mudou de lugar do palácio, então a capela ficou servindo de um estúdio fotográfico, né, pra gente fazer a documentação das imagens, e a gente foi trabalhar na área administrativa, porque o palácio tem toda uma área administrativa, onde ficam os militares, fica o pessoal da Marinha, da Aeronáutica, os civis também que trabalham no palácio, e aí a gente trabalhou na reserva técnica, que foi montada, adaptada pra gente montar esse laboratório, e foi a decisão mais acertada, assim, que a gente teve uma liberdade maior de trânsito, né, dentro do próprio palácio. Desafios para o documentário.
desafios do documentário. Uma, estar longe do local onde as coisas estão acontecendo, né? Porque a gente não tinha como ficar todo o tempo lá. A Andréia montou uma equipe, que era a Kelly, né? A Kelly, Mariana e a Natânia. 3 pessoas que ficaram trabalhando Permanente. no restauro permanentemente durante esse tempo todo, esse ano, né? Nós, documentário, nós tínhamos um limite na verba ali, como qualquer produção, que a gente tinha que pensar quantas vezes nós vamos conseguir ir e voltar, quantos dias nós vamos ficar. Então a gente foi fazendo isso. Esse talvez seja um dos maiores desafios, assim, né? Escolher as datas certas para a gente chegar lá, por exemplo, e estar acontecendo a restauração de alguma obra, de não ter acontecido alguma coisa já, né? Então, nós fomos ao longo do ano, nós fomos 4 vezes, se eu não me engano, ao longo do ano, 4 ou 5 vezes ao longo do ano a gente foi. A equipe às vezes mudava, um ou outro, né? A gente foi fazendo isso. Esse talvez seja um dos maiores desafios, eu digo. Acompanhar de longe. Acompanhar de longe, né? Algumas coisas que se a gente precisar, a Karen ia muito também, a Karen estava bastante lá. Que é a coordenadora adjunta, que é a parte que faz a documentação das imagens das obras sendo Então ela tem restauradas. muita imagem, né? A Karen tem muita imagem se a gente precisar. Mas realmente, gravar imagens em movimento éramos nós que estávamos fazendo. Né? Então esse é um dos grandes desafios. Quanto a pensar o documentário não era tão desafio. Acho que o problema maior era a distância. Porque entrevistar as pessoas, a gente organizava as datas. Nós vamos agora, já vamos pré-produzir e ver com quem nós vamos falar. É claro que às vezes a gente chegava lá, vamos pensar assim, eu vou entrevistar o que é o curador dos palácios presidenciais. Onde a gente vai fazer a entrevista? Lá dentro do Palácio do Planalto. A gente pode chegar lá um dia e não ter agenda e ele ter que mudar alguma coisa e a gente ter que fazer outro dia. Isso acontece, porque a gente não estou falando com um amigo meu que vai me dar entrevista a qualquer momento. Tinha um pouco, né, isso, mas de certa forma foi tranquilo, assim, essa parte foi bem tranquilo. E tu teve liberdade total para gravar o que tu quisesse e para usar imagens que tu quisesse, para conversar com as pessoas que tu quisesse? De certa forma, assim, uma das coisas que eu agradeço muito a Andréia, por exemplo, que a Andréia é a coordenadora de tudo, né, de todo o projeto. A Andréia nunca me disse assim, tu tens que fazer isso ou aquilo, né? A Andréia nunca me falou isso. Eu quero... André nunca me disse assim. Não, mas eu digo os entraves. Mas aí isso é lá com o fulano. mas eu acho que a partir eu acho que a partir disso que aconteceu comigo com a Andréia, isso já me deu uma liberdade de buscar coisas que talvez não fossem me trancar. Isso é muito interessante, né? Como as coisas são em cadeia, que as coisas acontecem. E falar em cadeia, esse processo de eu entendo de restauro e tu entende de documentário, se ela começar a interferir, ela começa a podar um pouco desse processo criativo. E aí também tem esse entendimento. Pô, eu não domino 100% a construção narrativa de um documentário. Por que eu vou ficar dizendo... Não, velho. Eu acho que tem... Mas aí tem essa colaboração, essa parceria de vocês, né? Muito. Mas eu acho que toda a equipe do projeto, assim, a gente teve uma energia muito boa, todo mundo, assim, né? Tá, tem momentos que dá conflitos, dá, claro, né? Mas a gente... e eu deixo todo mundo muito à vontade. Eu cobro. Mas a André deixa todo mundo à vontade para trabalhar. Todo mundo à vontade para trabalhar. Isso é muito importante. Eu não quero estar me envolvendo com a escola, agendando escola com a educação patrimonial. Não é a minha função. Tá? Eu nem tenho tempo para isso, porque tem toda a minha carga horária de professora. Eu não estou afastada só para fazer isso. Eu continuo com a minha atividade docente, atendendo aluno, outros projetos que eu tenho, né? Então é bem complicado. Mas um dos grandes desafios que a gente teve, além de esses que falei da segurança, do início, foi a própria enchente. Os nossos voos, a gente tinha comprado passagens para o ano inteiro lá no início do projeto com custo mais barato. Veio a enchente, os voos todos foram cancelados, gente. E aí queriam remarcar para outubro. Como? Aí a gente pediu ressarcimento. Teve gente que saiu de Santa Catarina para poder ir, teve gente que saiu de Canoas. Foi uma logística. A gente pediu o ressarcimento dos voos que já tinham sido comprados e a gente comprou. A gente calculou passagem a R$700 os trechos e a gente ia, às vezes, a R$4.000. R$3.000, R$4.000. E falando até em financeiro, quando a gente
quanto a gente estima o valor dessas obras que vocês restauraram? André. Bem, o de Cavalcante está avaliado assim nos 20 bilhões. Só o de... Só o de Cavalcante. E para restaurar, quanto custou? O projeto todo, ele tem um valor de 2 milhões, né, Michael? No total, né? Total, né, com tudo, assim. Claro que a gente teve que fazer um remanejo nas rúbricas por causa das passagens aéreas que acabaram extrapolando. Então, tinha que cortar na tinta, tinha que cortar no pincel, a gente tinha que dar um jeito de ter de recurso para... Essas obras são seguradas? Isso é uma pergunta de um ouvinte nosso, do Igor. Alô, Igor! Igor Borges. Bem, Perguntou se tinha seguro das obras. Por que as obras não vieram para Pelotas? Pelo valor do seguro. Então, era mais barato levar uma equipe com esse custo. Sim, mas anteriormente elas estavam seguradas? Não sei te dizer. Provavelmente no conjunto do palácio, Talvez. mas não individualmente. Não, se tu não soube, eu acho que não estavam. Porque Não, senão mas tu tinha que ter assim, um laudo do que aconteceu. e tal. Não. Acredito que... mas o seguro para essas obras virem para cá, para serem restauradas aqui, seria muito superior a nos levar para Brasília. Claro, sim. Então, As obras valem muito mais do que passagens aéreas. Mesmo elas sendo caras. Sabe, essa coisa que o André falou das passagens acabava acontecendo por causa toda da questão que teve aqui das enchentes, né? Os voos foram mudando. Daqui a pouco, em vez de ir de Brasília para São Paulo, ia de Brasília para Cuiabá. Para depois ir para São Paulo. Aconteceu com vocês? Teve gente que parava em Florianópolis, tinha que vir de ônibus de Florianópolis para Pelotas, porque não tinha voo. Porque a gente ia chegar em Pelotas e o teto também, porque não descia. Então, isso foi uma das coisas um pouquinho complicadas, mas nada que eu acho que no final a gente não tirava no bom humor tudo, sabe? Porque o que valia mais era fazer o projeto como um todo, assim, tá? Chegou a pizza, tá chegando Olha aqui só. a Lacute Pizzas aqui. Eu já tô Antes da ficando pergunta do calor. Cuca, interrompi ele por um bom motivo, Bom mas motivo. agora pode perguntar. Agora eu até esqueci. Mas pode perguntar. Não, eu ia perguntar assim, o Michael disse que a execução de um documentário às vezes exige mais criatividade do que a execução de uma obra de ficção. Aonde está a criatividade no restauro, André? Bem, na execução do restauro, a gente até tem que dar o restaurador, ele tem que ser técnico. Ele não pode usar no ato da restauração a sua criatividade para não alterar a obra do artista. A gente segue técnicas de reintegração pictórica, que é a pintura, são muito minuciosas. A gente segue muitas teorias da área da conservação e restauração. E o lado criativo no ato de restaurar, a gente tem que deixar o lado artístico de lado. Mas a gente usa muito a criatividade para executar tal tarefa. Por exemplo, o bastidor do de Cavalcante. Como é que a gente vai recuperar se a gente quer manter a mesma estrutura? Bolar ideias assim, né, que vão mexer na estrutura. Fotografar determinada obra. Então, a gente usa a criatividade para outras coisas, né? Fotografar uma obra como a hídria, que é um objeto cerâmico com vidro, que tem vidrado, né? Que dá brilho. Então, tem técnicas que a gente tem que usar a criatividade. Às vezes, a gente pintava os isopores, segurava... Né? Coisas assim, segurava um pano na volta. É o que mais tem, né? Então tá usando a criatividade. Mas eu acho que a profissão do conservador restaurador hoje, ele tem que ter essa iniciativa de ser empreendedor, né? Que concursos públicos nos museus, difícil acontecer, né? Então, o próprio conservador restaurador, ele tem que ser a sua empresa, né, agir como um empreendedor, buscar esses projetos culturais. Sim. E eu acho que eu sou uma professora que tenho essa experiência e trago isso para os alunos, porque antes de eu virar professora, eu tive muito tempo uma empresa de conservação e restauração, uma microempresa, e eu fui uma empreendedora. Né? Então, eu vivia muito tempo em Porto Alegre, quando eu morei lá, de projetos culturais. Então, eu tenho essa bagagem, né? Por isso que eu fiz esse projeto tão rápido para apresentar para o IFAM, porque eu já tinha essa noção do que eu ia precisar também. Eu tive essa minha experiência prévia, né?
E quando que tu olha para uma obra de arte, seja uma pintura, seja um vaso quebrou, seja uma escultura, e tu diz, isso dá para restaurar porque tantos por cento estão aqui e eu consigo remontar ou repintar. E agora, por cento das peças tenho só 10% dessa tela, eu não posso inventar o resto, né? Como é que é esse... Não, isso foi muito discutido, não foi uma decisão só nossa, conservadores e restauradores da UFPEL, foi uma discussão com o IFAM, né, com os técnicos do IFAM e com a própria diretoria curatorial dos palácios. Vamos remontar a hídria que é o vaso cerâmico, com a sua... que fica imperceptível a olho nu, para o olho né, o olho não treinado à intervenção. Ou a gente pode deixar a intervenção marcada. Mas para o técnico, os exames de raio-x, infravermelho, ultravioleta, a gente sabe onde está, né, a intervenção. Um especialista sabe onde está. Então, vai depender da linha que tu vai seguir. A gente pode deixar as marcas evidenciadas na tela do Di Cavalcanti, que é uma tela que tem um custo, né, alto no mercado da arte, assim. Ela não poderia ficar com aqueles rasgos, né? Mas a gente também não poderia esconder o que ela sofreu. Então, uma opção nossa foi fazer um reentelamento, que é colar uma nova tela na tela original, com um tecido de poliéster transparente, que pela frente a obra fica imperceptível, com a técnica de pontilismo, a obra está perfeita, lá na sua integridade, mas pelo verso está marcada onde foi as punhaladas, as cicatrizes. Legal. E no documentário? O que vocês... Para ser exposta, digamos assim, se for ter uma exposição, como houve, expõe à frente o verso, expõe de um jeito que tu consiga enxergar. Expõe os dois lados. A gente está pensando agora com o pessoal da curatoria, quando eu voltar as obras para o Palácio, porque a gente fez a exposição só das fotografias do processo de restauração. As obras não estão nessa exposição. Elas voltam para o Palácio. Muitas, as pessoas não tinham acesso, porque muitas estavam dentro dos gabinetes, né? Porque foi assim, eles foram depredando tudo, entrando nos gabinetes e jogando no chão, e arrebentando nas mesas, né? Foi passando a patrola, assim, né? Da destruição. Então, muitas obras não eram conhecidas. Então, a ideia agora, em dezembro, no final do projeto, é fazer uma grande exposição no Palácio do Planalto, né? Onde vão estar as 20 obras expostas. E para o povo também ter acesso a essas obras que estavam escondidas nos gabinetes, né? São obras de autorias de autores. Gente, podem comer as pizzas, tá? À vontade. Mas eu vou perguntar do documentário. Pergunte. O que vocês não imaginavam encontrar ao longo desse arco, das entrevistas? Não estava nem passando pela cabeça, assim, para poder costurar depois, de alguma forma, no produto final, né? É interessante essa pergunta, né? Porque é bem isso que a gente estava falando antes, né? Essa ideia do documentário te dá essa abertura, de certa forma. Só para vocês terem uma noção, a gente já fez 30 entrevistas, mais ou menos, diferentes, tá? Em termos de tempo de entrevista, a gente deve ter umas 15 horas de entrevista, e de imagens que a gente fez, a gente deve ter entre 15 e 20 horas de imagem, tá? Então vamos pensar que a gente está com 30 a 35 horas de imagens para fazer um documentário. Isso é uma primeira coisa. Documentário, essa relação da quantidade que tu produz para aquilo que vai estar no produto final, ela é muito maior, essa relação. Normalmente já vai ser assim, né? Enquanto tu tem numa ficção, vou dar um chute aqui, mais ou menos 3, 4 para 1 no máximo, 3, 4 minutos para 1, porque como já tem roteiro, tu vais filmar o que tu planejou. O documentário não, né? O documentário é esse catar as coisas, né? E tentar encontrar nas coisas alguma outra coisa maior, um pouco por aí, né? Então, aquela ideia inicial que nós tínhamos, ela não fugiu tanto até hoje. Mas surgiram algumas informações que a gente não tinha. Que foram essas, por exemplo, dessas 2, 3 pessoas que foram, por exemplo, a moça da limpeza lá, a Val, né? Que nós entrevistamos. Nós não sabíamos dela no início.
à medida que a gente foi conhecendo o Palácio da Alvorada, né? Porque ela trabalhava, na época que houve o 8 de janeiro, ela trabalhava no Palácio do Planalto, que é onde trabalha o presidente. E agora ela trabalha no Palácio da Alvorada, é onde mora o presidente. Então, devido a essa função da gente estar no Palácio da Alvorada, a gente acabou conhecendo ela e ficamos sabendo que ela trabalhava no Palácio do Planalto na época que aconteceu. Então ela estava lá, o fato aconteceu num domingo, dia 8, e na sexta-feira, sábado de manhã, eles tinham deixado tudo arrumado, e ela estava lá, tinha deixado tudo limpo, e o orgulho deles de deixar tudo arrumado, né? Pô, chegamos uma equipe gigante de limpeza, que tem um palácio desse, né, para arrumar tudo, né? E aí nós ficamos sabendo, assim, olha aí, ó, é engraçado, foi aí que essa ideia, é a questão que a gente fala da ideia da criatividade, te dá liberdade de mudar o caminho, né? Isso no início ela não estava colocada, assim como as duas meninas que trabalhavam na parte de conservação do Palácio do Planalto, eu não conhecia as duas antes também, nós conhecíamos algumas pessoas e pensávamos, vamos falar com essa, com aquela outra pessoa. A mudança foi muito nesse sentido, né? À medida que a gente começou a conversar, uma conversa te leva para outra coisa. Tá? E aí tu tem uma informação ali que tu pegou com uma pessoa que te leva, essa informação que está interessante, com quem eu vou conseguir saber mais sobre isso, né? Ela foi muito nesse sentido, as surpresas foram a partir de algumas conversas e a partir do momento que tu anda pelos lugares, tu começa a entender, e aqui e ali. E aí talvez eu vou tentar fazer uma relação com aquele desafio grande de não estar lá o tempo todo. Se a gente estivesse mais lá o tempo todo, provavelmente nós contaríamos outra coisa que não essa que nós vamos contar. Justamente por essa dificuldade. Mas acho que a gente conseguiu encontrar algumas coisas bem interessantes, que são essas coisas. E eu vou tentar fazer um comparativo aqui, que a gente estava falando no documentário antes, né, Cuca? E falando das diferenças, né? Vou levar um pouco para o lado da publicidade, né? Eu falo isso por experiência. Assim como o André falou que teve uma experiência anterior à universidade, eu tive uma experiência anterior à universidade que foi ter uma agência de propaganda. Nós somos contemporâneos aí, na mesma época, durante 25 anos, né? A gente tinha Mais Propaganda, que era a nossa agência. E ali, a publicidade, eu sou formado em publicidade, dei aula na publicidade durante 11 anos, antes de dar aula no curso de cinema. A publicidade nos ensina a contar uma história em pouco tempo, né? A gente tem que resolver muita coisa em pouco tempo. E agora em 10 segundos. Cada vez menos, né? Nossa, o que eu recebo aqui no estúdio, que é preciso de 12 vídeos de 10 segundos. E aí tu tem que ser vídeos incríveis. E aí eu digo, quando a gente aprende a contar as coisas em pouco tempo, quando tu tem mais tempo para trabalhar, é o paraíso, parece. Eu vou te perguntar, só que também, desculpa, só que ao mesmo tempo o paraíso também pode ser um problema. Eu vou fazer uma pergunta técnica, tá? Onde tu armazena todo esse material? Cara, não, porque é importante para até as pessoas que estão nos acompanhando, assim, entender que vou fazer um documentário, não é bem assim, gente. Tá captando com uma câmera só, mas não, com duas. Que é o dobro. Em 4K? Em 4K também. 120? Também. 120 também. Então, e aí, tudo cru. O que vai acontecer? Tudo flat, né? O que acontece, por exemplo, eu vou dar uma ideia. É importante. Quantas tem aí? Eu vou falar da nossa equipe aqui, que é importante falar. Tem backup, né? Tem backup. Porque esse processo é legal de saber. Isso é bastidor, gente. Eu posso mentir para vocês o número de telas que tem. Eu vou mentir. O André que sabe exatamente, tá? Mas tem, cara... Não me lembro agora se é 10, tem muita coisa. É importante eu falar que para esse documentário estar acontecendo, a partir do convite da Andréia, a gente criou uma equipe, né? E essa equipe, sem ela, a gente não faria. E tem que dar valor a essas pessoas que fazem, né? Eu estou à frente dele, mas tem uma pessoa que está comigo o tempo todo, que é o André Barcelos. O André Barcelos, ele é técnico em audiovisual, ele trabalha na coordenação de comunicação social da UFPEL, lá. É porque atualmente eu estou na coordenação de comunicação social na UFPEL e o André trabalha comigo. O André é uma pessoa que eu conheço bastante tempo, foi meu aluno também, como vários outros. E o André é uma excelente pessoa para trabalhar em audiovisual. Ele sabe muito sobre imagem, o cara capta muito bem as coisas. E o André fica responsável.
vamos dizer, essa parte de captar e armazenar, Pela o André tomou a frente. Isso é muito bom quando a gente tem pessoas que a gente pode confiar para isso. Então, o André é um cara fundamental para essas coisas acontecer. Os outros que são fundamentais para as coisas acontecer são os alunos, né? Nós temos 2 alunas e 2 alunos do curso de Cinema Audiovisual que estão com a gente, né? Os alunos são o Iago e o Guilherme, né? Cada um sempre com uma função. A gente pensou, a nossa equipe é enxuta, isso é legal também o pessoal saber, né? A nossa equipe é enxuta para fazer um documentário. Nós temos 6 pessoas para fazer um documentário, e que não é um documentário pequeno, não é um documentário que vai ser de 10, 20 minutos. Entendeu? Esse documentário vai ser longo com certeza, não tem como não ser. Tem muita gente falando. No início a gente achava que ia ser curta. A gente achava, mas aí tu vai, né? Essas descobertas que a gente vai tendo no caminho, né? Então nós temos o Iago tá fazendo a montagem junto comigo, né? Eu sou professor da área de montagem, então... e tem um outro detalhe, né? Vocês vão concordar comigo. Se vocês olharem os diretores e diretoras de documentário, normalmente quem dirige documentário monta documentário. Ou quem monta documentário dirige. Porque é muito indissociável isso. Porque a ideia está na tua cabeça. Tá? Se tu está dirigindo documentário, é tu que vai conseguir traduzir isso na montagem. As imagens. Uma pessoa tá junto contigo o tempo inteiro. Ou tá junto, mas a maior parte das vezes as diretoras e os diretores são montadores e montadoras de documentário. Só pesquisar vocês vão ver. Então, o Iago faz a montagem junto comigo, né? Nós trabalhamos junto. O Guilherme fez a parte mais de produção do trabalho do documentário. Aí nós temos a Mariana, que trabalhou com uma das câmeras na captação das imagens. O André fez a outra câmera o tempo todo. E depois tem a Ana Nacelli, que faz a captação de som. Especificamente só som. Então, nós fomos vendo quem poderia fazer isso, né? Pegamos semestres diferentes. E aí, onde a gente guarda tudo isso, né? Em HDs, né? Porque a gente pensava assim, tá... Para um trabalho básico inicial, para a gente juntar as imagens, a gente consegue botar em Drive isso, não tem problema. Porque aí botamos em baixa resolução, aí a gente troca informações, não precisa estar junto um com o outro, mas à medida que tu vai começar a montar para valer, o Drive não vai segurar tudo isso que a gente vai ter que ter. É muito material. Então tem vários HDs e tem mais de um HD. É isso que falou, né? Não é só num HD. Tem várias, tem cópias. É importante porque, vou te dizer um exemplo aqui do estúdio. A gente tem muitas pessoas que trabalham remoto conosco, principalmente com montagem, e hoje a gente trabalha com SSD. E SSD de 3.000 MB de velocidade por segundo. E o que acontece? Para fazer uma montagem num tempo rápido para publicidade, porque tem um empreendimento que vai lançar e aí chega a demanda, né? E aí tem que entregar na outra segunda e hoje é quarta, tu tem que ter velocidade, tu não pode editar num HD, porque num HD vai ficar lento. E eu te pergunto isso pela logística mesmo, porque eu mando o SSD para São Paulo, para Florianópolis, para o Rio de Janeiro, eu mando o SSD por correio para a pessoa ter todo o material bruto lá, para poder editar no SSD ou internamente no SSD, whatever, mas montar um documentário, como vai armazenar esse material todo, né? Porque a gente fica pensando 10 tera, gente, 10 tera é para servidor, e criar um servidor num orçamento também que é público é muito delicado, é muito difícil. A gente acaba fazendo, em alguns momentos a gente trabalha com SSD, outros momentos trabalha dependendo do que está fazendo, né? Porque na realidade o documentário ele pode ser montado por partes, né? A gente vai montando ele por partes e a gente pode ir separando em várias coisas diferentes, né? Vários suportes diferentes acaba acontecendo. Michael, na publicidade, na agência, a gente às vezes capta depoimentos para um material que é publicitário, mas realmente é baseado em documentário, assim. A gente quer a verdade da pessoa, a gente quer extrair emoção e tal. E geralmente, eu que conduzo as entrevistas, né? E eu me emociono muitas vezes quando o assunto é assim. Tu te emocionou alguma vez? Qual foi a vez que tu te lembra entrevistando alguém? E qual foi esse momento e como é que foi isso? É interessante essa pergunta, né? Porque tem horas que a gente está falando com as pessoas. Eu que conduzo. A minha ideia foi aquela ideia de fazer um documentário, né? Como a gente diz assim, aquela diferença de... Tem aquele documentário que a gente chama Mosca na Parede e Mosca na Sopa, né? Mosca na Parede, tu fala, mas não aparece e tu nunca vai aparecer nem a tua voz. Sim. Tem aquele Mosca na Sopa, tu vai falando e... Se tu aparecer, não tem problema nenhum,
Mas a intenção também não é aparecer, mas é uma ideia de... Essa ideia do que a gente chama de Máscara da Sopa é mais uma ideia do cinema verdade, assim, né? De deixar mais real a situação. Mas eu optei muito, eu me controlei muito, porque eu tenho mania de falar enquanto as pessoas estão falando, né? Quando a gente está numa conversa, aqui é isso, né? A gente está conversando, a gente fala. Mas eu me programei para o seguinte, eu não vou falar enquanto a pessoa falar. E eu me seguro o tempo todo. Vamos dizer, o Alan tá falando comigo aqui, eu ficava o quê? Em silêncio o tempo todo. Quando ele acabava de falar, eu fazia a pergunta. Tanto é que o meu som nunca é captado, né? Mas teve momentos assim, esses momentos que te deixam, te mexem mais, assim, são esses momentos que as pessoas falam da coisa acontecendo em si. Porque tu fica imaginando aquilo acontecer, né? E realmente, pela minha cabeça, eu nunca consegui entender o que aquelas pessoas fizeram. Nunca consegui entender se elas sabiam o que estavam fazendo, se não sabiam o que estavam fazendo. É algo assim, é meio inacreditável, né? Porque na realidade, aqueles golpes, por exemplo, que a Andrea fala, né? Os golpes no de Cavalcante ali, eles não são golpes numa tela, simplesmente, né? São golpes em algo muito maior do que isso. Algo muito maior do que isso. São golpes, e aí a gente vê no documentário, e eu vou falar sobre isso também, são golpes na democracia, entendeu? Que representa tudo isso ali. E numa história. Ato. E na história, né? É na memória, é quanta coisa. E o que elas estão fazendo hoje é trazer de volta tudo isso, né? Quer dizer, trazer o passado de volta, né? Para o nosso presente, e esse nosso presente ressignificar talvez isso e levar à frente. É muito simbólico tudo isso, né? Então, quando as pessoas falavam lá em alguns momentos, imagina a Andrea, que mexeu na restauração em si dessas obras, para ela em alguns momentos devia dar uma dor. Eu só olhar já dava e ouvir as pessoas falar. Tinha momentos que as pessoas falavam... Cuca, eu vou te dizer que teve pessoas que falaram, que se emocionaram falando. As pessoas lembram do dia que elas estavam lá vendo aquilo e tem gente que me diz assim, e eu saí dali, a pessoa me diz assim, eu saí dali e fiquei chorando. Aí tu ouve isso assim, né? E aí? Tu ouve isso e assim, e a pessoa é um quadro, não é um quadro, ele é muito mais do que isso, ele é muito mais, né, Andrea? Não, e pensar assim, o de Cavalcante é um artista brasileiro que retratou a nossa brasilidade, né? Então, ele está ferindo a nossa história, a nossa gente, né? E interessante isso que o Michael falou também das pessoas, né? Quando a gente estava lá restaurando, chegavam as meninas de limpeza e elas se emocionavam. Ai, que bom que vocês estão fazendo isso. Aí sempre tinha uma história por trás. Ou viveram aquele momento, limparam todo o palácio na sexta-feira, porque o presidente ia chegar na segunda-feira, queria ter o palácio bonito, né? As pessoas estavam felizes com aquela... com a chegada da reconstrução da democracia ali, né? Porque as pessoas foram silenciadas, principalmente as pessoas da área cultural, nesses anos que antecederam, né, a chegada do presidente Lula novamente à presidência da República. As pessoas estavam felizes com aquele momento. Os servidores dos palácios, não os CCs, mas os servidores, eles não tinham voz, estavam esquecidos, principalmente da área da cultura. Não existia Ministério da Cultura, né? Então, isso representou era um choque muito grande para as pessoas, né? E isso me emociona também. Né? Mas pensar essa restauração que a gente fez, tem muita gente por trás também. O Michael falou da equipe. Fala da tua equipe agora. A equipe dela é gigante. Tem pessoas fundamentais para tudo acontecer, né? E como a gente é um curso de conservação e restauro, era fundamental que os alunos estivessem envolvidos. A gente só ia acontecer isso se eles estivessem realmente. Então, a gente programou as idas dos alunos nos períodos de férias. Veio uma greve que atrapalhou também, né, isso. Mas a gente conseguiu levar vários alunos para lá, que ficaram um mês trabalhando no laboratório, tendo essa experiência única, porque todos vão levar isso para a vida toda, né? Essa formação cidadã, além da formação técnica que eles estão tendo, essa formação cidadã, restaurando em obras tão importantes para a nossa democracia, assim.
E a gente tem uma equipe, eu vou agora, de professores, né? Tem o professor Roberto Hayden, que faz toda a pesquisa histórica, descobriu, achados, obras que a gente não tinha informação, que a gente recebeu um dossiê e dizia assim, sem título e sem autor. Aí a obra estava assinada, e aí a assinatura às vezes não era reconhecível. A gente não sabia quem era. O Roberto descobriu maravilhas, inclusive uma obra em papel, que é a única obra em papel do Acero, que foi rasgada. Ela é uma obra muito importante para o Palácio da Alvorada. Ela foi doada pelo Assis Chateaubriand, é do Martin Bradley, que é um artista inglês. Várias obras, então Assis Chateaubriand está atrás, né? Ele formou grandes museus no Brasil e ele está atrás da formação da Pinacoteca que vai dar origem à cidade, né, ao Palácio da Alvorada. E aí Roberto descobre a fotografia da obra na revista Cruzeiro com o título e o nome da obra. Então é assim, a gente tem achados incríveis, a pesquisa histórica ficou impecável, a gente tem um relatório de cada uma das 20 obras, a gente entregou sexta-feira esse dossiê, assim, completo agora. Então toda essa pesquisa histórica, todo o processo de restauração, toda a documentação científica, que a professora Karen Caldas, que é a minha coordenadora adjunta, que é a coordenadora do curso de Conservação e Restauro, ela é responsável pela disciplina de documentação. É uma documentação criteriosa. Então, assim, as fotos do antes do restauro, durante o restauro e as obras finais, ela fez o mesmo ângulo, a mesma luz. Então, assim, antes e o depois perfeito, o mesmo enquadramento, tudo, ela seguiu à risca. Com esse projeto, a gente conseguiu adquirir um raio-x portátil para o curso de conservação e restauro, que a gente não tinha, a gente acabava usando do curso de veterinária da UFPEL, né? Então a gente tinha que levar as obras até lá ao hospital veterinário. Agora com esse projeto a gente tem um raio-x e a gente acabou a compra demorou por causa das licitações. Compras do governo sempre são mais difíceis, demoradas para acontecer. Então ele chegou há pouco tempo, aí o professor Bruno Nuremberg, que é o responsável pela documentação científica das obras, a parte científica, a parte da química, ele vai lá e coleta uma microamostra, examina o pigmento e diz que pigmento é, a base de preparação, se é um tinta a óleo. Então a gente tem toda essa... Essa é a vantagem de estar também junto com uma universidade. Porque tu tem multidisciplinar. Porque a gente está falando hoje da economia criativa, né? O foco é esse, mas tu tem a pessoa que vai analisar quimicamente, fisicamente, estruturalmente, visualmente, sabe? Tipo, isso... e outra coisa também para a UFPEL, por ser um projeto, é muito bom porque... São materiais que ficam para a universidade e ficam para outras pessoas que vão utilizar esse material, né? Não é uma atividade não é uma atividade privada, é pública, é para todos. E o que a gente está fazendo, né? Que a gente está fazendo, já estou me incluindo aqui, né? Mas o que vocês estão fazendo é muito para todos, não é só para vocês. Não, e a gente acabou contratando os nossos egressos, né? Que a gente criou um mercado de trabalho para os nossos egressos também, porque a gente contratou muitos egressos. O pessoal que fez a restauração dos metais, o Tarsis, ele é um egresso nosso. A Natânia e a Mariana eram egressas e aí foram para Brasília, se dispuseram a ficar lá. Também essa oportunidade de... Então, recém se formaram, já pegar um trabalho dessa magnitude, né? Para eles isso é uma alavanca carreira. A gente tem um bloco aqui no Tinocast que é o Chat GPT Pergunta. Uhum. E aí, com base no assunto que a gente está tendo agora, o Chat GPT vai fazer uma pergunta pra gente. Olha só. Porque a gente traz a tecnologia também. Exatamente, vamos ver aqui. Será? Vamos ver se vai ter saia justa. Como o processo de restauração e o documentário podem contribuir para a conscientização sobre a importância de preservar o patrimônio cultural? Muito bom. Muito bom. Muito boa a pergunta. Chocado. Muito boa a pergunta. Fez uma Não ótima seríamos relação, capazes. Não seríamos. Não seríamos, só levaríamos mais tempo. Eu não sei se a André quer começar a responder ou eu começo, tanto faz. André. Não, eu acho que a restauração, ela tem... A gente, em casa, né? A gente tem um vaso que ganhou da mãe, uma imagem sacra que
quebrou, né? Aquilo tem um valor sentimental. Então, a restauração tem isso, essas memórias afetivas, né? Então, essa restauração, esse processo de restauração desses atos antidemocráticos aí que aconteceram, é muito importante ter esse registro através desse documentário, né? Então, eu acho que a gente está juntando as forças, assim. Eu acho, né, tentando responder essa pergunta, que tem uma questão de... Quando a gente vai documentar, por exemplo, o que a gente está fazendo, né? A gente está vendo documentários sobre a restauração. A gente, de certa forma, a gente vai mostrar uma questão da restauração material, né, André? Uhum. Que é a questão material. Mas eu acho que a gente vai estar através... Aí eu vou tentar fazer uma aproximação das coisas através dos cacos, dos restos. Aí voltar no Walter Benjamin, talvez, lá, para nos falar um pouco sobre isso, né? Através dos cacos e dos restos, a gente vai contar uma história, não só a questão material, né? Mas trazer isso como essa ideia dessa história e dessa memória que vai continuar viva a partir desse trabalho que foi sendo feito, né? E como a própria Andréa já falou, essa questão de quando eles restauram, isso foi uma das coisas mais interessantes que eu achei, que eu descobri ao longo desse processo de conversar com eles, né? Tu olha lá, eu olhei há poucos dias lá quando a gente estava, eu olhei as obras restauradas. Ao olhar as obras, tu diz assim, mas isso aqui nunca aconteceu nada, né? Porque é perfeita, o restauro, essa hídria mesmo que estava toda quebrada, e em janeiro a gente vimos esses fragmentos, e tu diz assim, e tinha partes que nem existiam, né? Alguns fragmentos sumiram. Aí tu olha agora e diz assim, como é que isso está feito? Daqui a pouco vai ter uma teoria da conspiração, vai dizer que não houve nada. Que não houve, pode ser. E aí tu olha aquilo ali, é incrível, porque aí eu descobri lá. Eles fazem tudo, ao nosso olho está igual, mas a questão da pesquisa de materiais para fazer, não é o mesmo material para justamente ficar essa cicatriz, vamos dizer assim, na obra, né? Que alguma coisa aconteceu e fica esse registro. É interessante essa ideia da cicatriz, né? A cicatriz, ela tem que ficar para nos contar alguma coisa sobre aquilo que aconteceu. E o próprio documentário é um pouco isso, né? E vocês usam a tecnologia para fazer essa construção dos materiais? Vocês usaram algum modelo 3D, tipo recortes 3D para recompor alguma parte da obra? Não 3D, mas a gente faz moldes, né? A gente faz a recomposição tanto da forma como da cor, né? Os materiais que a gente não usa geralmente os mesmos, a gente usa materiais compatíveis. Por exemplo, eu vou restaurar uma pintura a óleo como de Cavalcante, eu não posso usar uma tinta a óleo porque ela não vai ser reversível. No momento que eu tiver que tirar esse óleo que eu apliquei como restauradora, eu vou danificar o óleo original. Então a gente usa outras tintas que não vão agredir o óleo original. E a gente trabalha agora com um novo conceito que os teóricos da conservação são vários, assim. Antes era a reversibilidade. É muito difícil aplicar um adesivo e ele ser totalmente reversível. É praticamente impossível. Ele vai deixar, né? Ele vai penetrar. Então, ele vai deixar nos extratos da pintura resquícios, né? Mas na pintura... eu digo que a parte da reintegração pictórica, ela é totalmente reversível. Toda a tinta que eu colocar, eu posso tirar sem agredir aquele original. Eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço, tá? Então, acho que por isso... Dá pra sentir, tanto no começo da conversa, assim, os olhos brilhavam. Eu sou muito apaixonada. E eu digo, às vezes os alunos entram pelo Enem ou por transferência de curso, né? E aí, às vezes, o Enem anota, não deu para entrar na arquitetura, deu para entrar na conservação e restauro. Aí eu fico de cara, assim, eu fico indignada. Não, tem que estar aqui quem quer, tem que ser apaixonado. Sai daqui agora. Porque eu realmente sou muito apaixonada e eu acho que, por isso, eu e os meus colegas, a gente tem um grupo de trabalho muito coeso, né? Assim, a gente pega junto. Não é a Andréa sozinha que está fazendo isso. Eu tenho uma equipe... que eu não terminei de falar todos os nomes, né? Tem a Mirella Borba, que é a parte da restauração do papel. E a grande pessoa, assim, que sem ela eu não teria conseguido executar o projeto tão bem, que é a Kelly, que é a nossa restauradora. Ela é técnica, ela não é professora, ela é técnica da UFPEL, que é a Kelly Scolari, que está comigo há 16 anos na UFPEL, né? Então a gente já tem uma sintonia muito grande, uma amizade.
E quando eu saí da reunião do IFAM e disse assim, pá, a gente vai precisar de alguém em Brasília permanente. Quem é que a gente vai contratar? Me ajuda a pensar em alguém. E ela disse, mas eu vou. Ela se dispôs a ir e ficar esses 10 meses longe da família dela, do marido dela, né? Por acreditar e ser outra apaixonada. Então, assim, a gente faz essas coisas porque a gente é muito apaixonado. Eu sei que a carreira de vocês é uma carreira bem sucedida, que vocês têm orgulho, mas vocês acham que esse trabalho é um trabalho que valeria toda a trajetória de vocês? Que valeu a pena também por causa disso? Se não tivesse havido mais nada antes, teria já valido a pena? Com certeza, eu acho que esse trabalho com certeza pode dizer que é o trabalho mais importante da minha vida até agora, assim, né? A gente está recebendo muitos convites. Vamos ter que montar um escritório. Um time, só de restaurante. A gente teve um episódio, Simone. A gente teve um episódio há pouco tempo que a Baixinha contou uma história de um padeiro, de um confeiteiro, não lembro, que estava bombando nas mídias sociais, e ela disse assim, e ele é um senhor dos seus 55 anos. Eu olhei assim, eu tenho 50. Né? E aí, o trabalho da tua vida, né, depois de uma certa idade, como a minha, né? Uma certa idade. Né? Pro Michael também, eu imagino, né? Cara, esse trabalho ele foi espetacular. Está sendo, porque a gente está montando ainda, né? A gente vai entregar ele em dezembro, o documentário em si. Mas a importância desse trabalho ela é tão interessante assim, pensando em termos profissionais e pensar nos alunos. Eu acho que tem muito isso assim. A gente deu uma oportunidade, a Andréia deu oportunidade para mim e para os alunos e para quem trabalhou junto, de ter uma experiência, principalmente para os alunos, de ter uma experiência muito diferente do que aquilo que eles têm como alunos dentro do curso, né? Eles foram para a vida real lá fora, sabe? Fazer alguma coisa que tem uma importância, para mim, gigante nisso, né? Então, assim, é um trabalho extremamente importante para todos nós. Eu não posso deixar de falar só que agora, no final, a gente está nesse último mês agora com trabalho com mais 2 alunos ainda. Uma aluna do curso, que é a Luísa, que vai fazer a parte de motion graphics para finalizar o documentário. Vai trabalhar bem no final mesmo, né? E depois temos um aluno do curso de música, que é o Matheus, que está fazendo a composição da toda a trilha musical do filme, porque tudo tem que ser original. E ainda tem, para não esquecer, o Gerson, o professor Gerson, que é meu colega lá no curso de cinema, que ele é da parte de áudio, que vai nos auxiliar em toda a parte de finalização de áudio ao final. O Gerson sabe muito sobre áudio e topou agora no último mês ficar com a gente para auxiliar os alunos na parte de áudio. Isso é muito importante. Eu brinco porque eu dou aula de montagem e o Gerson dá aula de som, né? Então a gente trabalha meio junto no curso, né? E aí, por exemplo, eu estou dirigindo o documentário, por quê? Porque eu monto, né? Olha como é que as coisas acontecem, né? É isso que vai acontecer. Gente, próximas etapas desse projeto, tá? Bem, bom, vai ter o documentário em dezembro agora, de 2024. tem a entrega do livro, a gente está fazendo um livro lindo também, muito poético, assim, e a gente chama de livro-arte, né? Vários depoimentos das pessoas envolvidas. Temos um outro mini-doc da educação patrimonial, né? A gente esqueceu de falar que tem educação patrimonial Tem dentro a educação disso, né? patrimonial que aconteceu lá nas escolas em Brasília, mas quando a gente vier com a exposição para Pelotas em janeiro, a gente vai fazer isso também aqui, que a gente acha importante, né? A nossa cidade ver o que aconteceu lá, então a gente tem que trazer essa exposição para cá. Vai acontecer essa exposição, mas aí não é a nossa gerência que vai fazer, é a diretoria dos Palácios Curatoriais, vai fazer uma exposição lá no Palácio do Planalto, leva a exposição que está no IFAM para o Palácio do Planalto. Eu tenho uma cartilha também que está sendo feita digital da educação patrimonial.
São muitos produtos que ficam para a comunidade, para a sociedade, a partir a gente desse... fez um evento em agosto, que foi toda a equipe para Brasília, e aí a gente apresentou os resultados até um momento, assim, que foi muito legal. A gente transmitiu pelo YouTube do IFAM também. É muita coisa. E ainda tem todo o manual de conservação preventiva que a gente vai entregar para como cuidarem das obras pós-restauração, né? Que é a professora Annelise Montoni que está fazendo essa parte. Isso é importante, isso tinha que ter no patrimônio arquitetônico também. Sim, sim. Né? E é importantíssimo. A exposição fica até quando? A exposição era para ter acabado agora na sexta-feira, porque a gente ia trazer para Pelotas, porque a gente desmontou hoje, a gente entregou as obras oficialmente para a presidência e para o IFAM na sexta-feira de manhã. E aí hoje foi feita a mudança do laboratório para Pelotas. Então segunda-feira está chegando um novo laboratório moderníssimo, com tudo que tem de melhor na UFPEL, né? Segunda-feira a gente está vendo agora onde que a gente vai colocar, adequando os espaços do curso. O curso cresceu muito nisso tudo, né? E a gente agora está brigando incrível. Olha por isso. espaço, por mais espaço. Tem né? mais inscritos agora? Tem. A gente sabe que a invasão está muito grande nos cursos em geral, mas a nossa não. O nosso curso é o que está melhor, assim. E uma das coisas que eu percebo, e é uma das coisas que me desperta muito na questão acadêmica, são 2 pontos. Eu sou muito mercadológico. Uhum. E eu vejo muito que a academia não prepara pessoas para o mercado. Cursos técnicos preparam para o mercado. Ao mesmo tempo que, quando vejo o teu movimento e percebo o teu movimento como tantos outros que são refletidos na sociedade, estimulam cada vez mais as pessoas a verem os cursos e dar voz para áreas que não são conhecidas. Patrimônio e restauro é uma segunda opção da arquitetura. Uhum. Quando a gente dá ênfase e dá destaque, e esse projeto, de fato, ele dá ênfase e destaque para a profissão, começa a enxergar que com outros olhos, primeiro, com outros olhos, e segundo, que não tá só relacionado à arquitetura, a isso, aquilo, não. Eu posso fazer outra coisa que me desperte esse desejo, que seja técnico também e dá voz, sabe? Tipo, dá visibilidade, principalmente pro sul do Brasil. Gente, a gente tá assim, ó, a gente percebe essa dificuldade de locomoção, de se deslocar, de mobilidade no Brasil. É muito difícil sair de Pelotas e ir para um lugar, e quando tem enchente, 4, 5 vezes, 6 vezes mais caro do ir pro... E aí dá voz. Gente, o movimento de vocês, assim, ó, é de tirar o chapéu, sei que tem muito esforço, não só a tua técnica, né, que faz o processo lá, mas também vocês deixam as famílias de vocês pra fazerem isso. Gente, assim, ó, Palmas. Parabéns por esse projeto. Não, mas lindo, eu assim. Acho que isso que você tá falando é muito importante, assim, a gente tem que assimilar agora as coisas positivas, sabe? Vamos lá. Porque a gente ficou muito tempo quando veio a enchente, foi um desespero, sabe? E agora? Como é que a gente vai para Brasília? E aí as coisas vão se acomodando também, a gente vai tentando. Não foi fácil. Interessante ouvir. Mas foi um aprendizado muito grande. É interessante ouvir, né? Eu ouvi isso que o Alan fala, né? Porque o projeto começa numa tristeza, que é o que acontece, né? Mas hoje a gente olha para trás, claro que a gente nunca vai querer que isso se repita e não aprova uma coisa dessas jamais. Mas a gente ajudar depois a reconstruir de alguma forma a gente a partir de uma memória que nós estamos fazendo, porque na realidade a Andrea está fazendo reconstrução material de tudo e nós, de certa forma, estamos ajudando esse material a se transformar em uma outra coisa, né? Que vai difundir isso que foi feito. Aí tu olha para trás, assim, e começa a ver o que tu tá fazendo e dá um orgulho de estar participando disso, assim, né? De olhar, né, André, e ver assim, pô, olha que legal, olha o que a gente tá fazendo, que não é para nós isso, né? A gente não tá fazendo para nós. A gente tá fazendo para todo mundo. Aonde eu quero chegar. O trabalho de formiguinha que vocês estão fazendo vai impactar a sociedade toda.
Gente, vocês estão levando a história que a gente viveu o ano passado, em 2023, para mais 100, 200, 300 anos. Isso... Não, eu queria, antes que ele acabe, que daqui a pouco ele vai acabar, eu quero dizer uma coisa que é importante. O TinoCast nasceu justamente por causa do episódio das enchentes. Que a gente percebeu um clima negativo, questões de êxodo, questões de baixa perspectiva de investimento, de autoestima, né? E a gente tem que levantar pelo menos a nossa indústria, que é a indústria que a gente está inserido, e que é muito importante. Pelotas é uma referência em criatividade, né, em formação de criativos, tem vários cursos, é um polo de criatividade. Então, a gente não pode deixar que isso acabe. Né? Então a gente, vamos fazer alguma coisa, e surgiu essa ideia. E com a iniciativa, que eu vou chamar de iniciativa, porque foi uma iniciativa, foi um protagonismo que levou isso a acontecer, né, da Andréia e da equipe dela. Então eu queria só dar os parabéns, porque vai ao encontro do que a gente está fazendo. E mais que isso, é muito maior do que o que a gente está fazendo. E uma coisa que eu adoro Pelotas. Eu morei bastante tempo fora e morei em Belo Horizonte 2 anos, porque eu fiz a minha formação em conservação e restauro lá, morei em Porto Alegre, mas eu acho que Pelotas tem um potencial enorme, né? E eu acho que os grandes potenciais são as pessoas, realmente, né? A gente está formando muita gente boa nessas universidades. Falo tanto da Católica como da UFPEL, né? E é um orgulho muito grande. Eu acho assim, a gente é um polo hoje em Pelotas de conservação e restauro, que teve um trabalho anterior no Instituto de Ciências Humanas, que criou uma especialização há muito tempo atrás. Aí hoje a gente tem mestrado, doutorado. Então, quem quer fazer essa área pode se formar, sair doutor aqui para seguir a vida acadêmica, né, na própria cidade. Eu tive que sair de Pelotas para buscar uma formação. Mobilidade. Então, eu fico assim, indignada com os alunos que não chegam não aproveitam essa oportunidade. Eu tive que estudar fora, ficar fora. Aproveitando isso, e até pra gente ir pro final, porque o Cuca já sabe que eu já tô quase fechando aqui, mas como vocês acham que a gente pode deixar as pessoas que se formam aqui? O que vocês veem estando dentro da academia? Quais seriam esses incentivos? Indústria, ou whatever. Porque uma das coisas que a gente percebe muito é o êxodo. As pessoas se formam e saem. Gente boa, sai. Vocês têm alguma percepção em relação a isso? De deixar as pessoas um pouquinho mais tempo aqui? É engraçado, né? Porque eu saí e voltei, né? Ela não é uma pergunta fácil. Não, mas aí também não tem uma. Mas não às precisa ter uma resposta. vezes a própria cidade, tu precisa sair para ter a validação de fora, para te ter a credibilidade. As pessoas não acreditam muito nos da casa, sabe? Eu acho que a gente tem que sair. Isso é ruim. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso não é bacana. Legal, porque a gente tem muita gente talentosa. André, tentar complementar com uma coisa que tem a ver com o que o Cuca falou e com o que tu falou. Essa questão, me parece, a questão que houve aqui de enchente e tal, eu acho que fez a gente ficar mais forte na realidade logo que aconteceu. A gente olhou de outra forma as coisas, eu acho. Sabe? Porque, estamos mal. Eu acho que foi engraçado. Eu tenho uma percepção que o que aconteceu fez a gente olhar e ficar mais forte. Para se mexer. Para fazer as coisas. É a crise que faz a oportunidade. Eu acho que as coisas... É engraçado, né? Eu acho que isso aconteceu. E talvez isso possa fazer com que a gente olhe para cá e pense, por exemplo, eu dou aula no curso de cinema, mas como a gente pode criar um polo audiovisual aqui para que as pessoas fiquem? Né? Por onde é isso? É via privada, é via pública, talvez seja as duas coisas juntas, né? Para que consigamos montar empresas que façam as pessoas... Porque aqui é muito
Pelotas sempre, já faz anos, que é muita mão de obra criativa para muitos lugares. Quanta empresa é de fora, né? Que trabalha com as pessoas daqui e daqui ficam mandando. Quem sabe tentar inverter essa coisa, né? Tentar inverter e fazer as pessoas investirem na empresa aqui e as pessoas ficarem aqui. Exatamente. Tem um pouco porque isso. os polos, né, da UFPEL e Católica, enfim, IFSUL também, né? Que Sim, aqui tudo isso. Tem Senac, muita coisa. A gente forma muita gente, né? Muito. E pessoas de vários lugares, ainda mais com o Enem, aconteceu muito isso para nós. Gente, Acabou. antes de a gente finalizar, eu quero pedir para vocês qual o nome do nosso episódio de hoje? Qual é o título do nosso episódio de hoje? O que vocês acham? Esse nome, com base na nossa conversa. Eu vou né? dar uma de cliente. Mas é importante. O título tem que falar um pouco do... Tem que atrair as pessoas para assistirem isso. Não pode ser só... Não pode ser Você só. tem fome de quê? A gente tem um assunto aqui. Eu gostei dos cacos que você falou. Os cacos é muito... Os cacos são interessantes. Né? Cucas e cacos. Pronto, só que volta. Eu gostei da barbárie. Ali a coisa tá. A barbárie é forte, né? Porque a questão é a barbárie, né? Com base na nossa conversa, assim, que... Mas a gente não falou Pode ser tudo, que a gente gente. mude, pode ser que a gente... Pode ser que a gente mude. Mas eu vou dizer uma coisa, a gente não falou tudo. Não falou, a gente teria mais. lógico que A gente não. pode ver outro dia, né? continuar A gente mais combina e fica comer uma pizza. Tu gostaria de falar alguma coisa? Não, Sério? é muita coisa, assim, a gente acaba esquecendo, né? Mas é que é muita gente envolvida. São mais de 30 pessoas envolvidas nesse projeto. Né? A gente citou algumas, E aí né? eu quero dizer outra que eu não posso deixar de falar, que é a Magda. Que a Magda é responsável por todas as nossas compras. Passagem, diária... Sem ela ninguém faria nada. Ninguém Produção faria executiva. nada, sabe? A produção executiva. Sem a Magda ninguém faria nada. E ela é assim, a Kelly é o braço direito e o esquerdo, sabe? A Magda é o esquerdo e o direito. As duas fazem um meio de campo de tudo, né? Pra acontecer, realmente. Vai estar no Netflix? Tem que estar? Cara, é interessante isso. Agora, o que a gente vai fazer agora? A gente vai terminar em dezembro, vamos apresentar em Brasília. Depois vamos fazer uma apresentação em Pelotas, aí por janeiro, talvez. E aí vamos começar a andar com isso. Várias propostas para acontecer. Isso é bem possível. Tem várias propostas para a gente fazer isso andar. Porque, como a gente diz, esse olhar sobre esse assunto só nós temos, né? Sobre a barbárie e a restauração. E tu acha que o olhar só da academia consegue vender pro Netflix? É interessante, sabe por que eu acho interessante isso, que eu acho que é possível? Porque é feito dentro da academia, mas com pessoas que passaram muito fora da academia antes. A gente tem uma experiência de muito tempo anterior. Eu tive experiência anterior, a André teve experiência anterior. Se a gente pegar, por exemplo, o próprio André que estava trabalhando comigo, teve uma experiência anterior. O André trabalhou muito com produção audiovisual e publicidade, junto comigo durante muito tempo. A gente tem o Gerson, que é um cara que foi também da área, trabalhou comercialmente fora. Então, a gente já entra com uma visão um pouco que não é aquela visão só acadêmica, mas que também vai gerar, com certeza, para nós, futuros trabalhos acadêmicos a partir do ano que vem. Vamos escrever artigos sobre isso. Eu já penso nisso também. Projetos, que nem, sabe, tem muita coisa a própria pela André frente. falou, tipo, muitas pessoas estão nos procurando, né? Muitos projetos, muitas coisas estão acontecendo a partir dele. A gente já brinca assim, né, André? Quando é que nós vamos fazer outro projeto? Qual é o nosso próximo? Que nós vamos entrar fazendo documentário junto, que foi espetacular fazer isso junto, assim, o trabalho deu muito certo. Né? O nome do episódio de hoje? Desviaram o assunto aqui. Não saiu ainda o nome, né? Não saiu o Tem nome. que ter a ver com restauração, né? Tem que ter. E cacos. Os cacos de 8 de janeiro. Os cacos e restauro do 8 de janeiro. Restauro. Não pode só ficar ruim, né? Não, tem. só Cacos e Quantas restauro. palavras tem que ser? Não tem. curtinho. Eu acho que tu falou em 8. barbárie, né? Pode ser. Restauração 8. dos cacos do 8 de janeiro. Oi, restauração dos cacos. Juntando os cacos de 8 de janeiro. Juntando Pode os ser. cacos do 8 de janeiro. Ou os 8 cacos de 8 de janeiro. 8. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. Quero agradecer a presença dos nossos convidados e até a próxima.